Bom dia a todos, a todas. Agradeço ao João Pedro pelas palavras. De fato, reafirmo aqui essa parceria e principalmente o nosso interesse em acompanhar e aprender com os trabalhos aqui do grupo do João Pedro da Ponte, da Universidade de Lisboa. Nós temos como principal referência dos nossos trabalhos, de fato, o que se faz aqui em Portugal. Então, muito daquilo que eu vou falar, talvez não seja lá muitas novidades para vocês, mas eu vou destacar aqui um aspecto que eu ao menos, não tenho visto com tanta ênfase, focar a aprendizagem do professor, o desenvolvimento profissional do professor ou de uma profissionalidade docente em comunidades investigativas. Quer dizer, o professor fazer parte de uma determinada comunidade com postura investigativa e o que isso repercute, o que isso contribui para o desenvolvimento, a formação do professor. Então, a minha apresentação vai ser essa e espero ter o tempo suficiente aqui. Vou começar problematizando primeiro essa relação entre universidade e escola. Embora a universidade reconheça, discuta e distingue complexidade das práticas e investiga a complexidade das práticas escolares, essa diversidade cultural e cognitiva dos alunos, no Brasil nós temos classes muito heterogêneas e os professores têm condições de trabalho muito adversas, e também diferentes perspectivas teóricas acerca de como fazer um trabalho nas escolas, e a formação do professor. A universidade não tem conseguido adentrar ao cotidiano dessas práticas escolares, e de modo a compreender e problematizar, ou ensinar a aprender em seus múltiplos contextos. E a consequência disso, pouco sabemos, nós aqui da universidade, como formar professores para atuar nessa realidade. Então, nós temos no Brasil, principalmente na Unicamp, a formação de professores, menos de 60% permanecem no magistério depois de concluírem a licenciatura. E as razões são múltiplas, inclusive o baixo salário, mas também a complexidade de trabalhar em determinadas classes, principalmente nas periferias das grandes cidades, e o professor logo jovem entra em estresse, adoece e tem que abandonar, às vezes, a profissão. Então, aquilo que se ensina na universidade pouco contribui efetivamente para que ele possa enfrentar esse tipo de realidade. E a gente tem procurado já na formação inicial inserir esse futuro professor num contexto de prática dessa natureza. E os professores da escola, por outro lado, isolados, sem condições de tempo para estudar ou investigar, até conseguem muito pelas condições que são oferecidas, E muitos dos seus alunos se recusam ou não conseguem aprender o que o currículo oficial exige. Os professores, entretanto, sabem que não basta apenas saber mais matemática para enfrentar esses desafios. As políticas públicas brasileiras têm enfatizado muito nesse ponto, em ensinar mais matemática aos professores. Mudar o ensino com novas ferramentas exige outras abordagens. E aí a colaboração, que é uma possibilidade, que eu vejo, porque nós da universidade distanciados dessas práticas escolares, não temos condições de proporcionar um tipo de saber, de conhecimento, para que esse professor possa enfrentar essa realidade. Mas nós apostamos que juntos podemos aprender a trabalhar na escola atual, problematizando, negociando e construindo outras práticas de ensinar e aprender que sejam potencialmente formativos aos jovens, aos alunos, despertando neles o desejo de aprender e se apropriar desses conhecimentos fundamentais à formação e à inserção social e cultural desses jovens. Isso implica constituir comunidades críticas e colaborativas de docentes, uma aliança entre formadores, pesquisadores, professores e futuros professores que assumam a pesquisa como postura e prática social. Aí já estou utilizando um referencial que eu prezo muito, que é da Cochrane Smith Lab,
que já foi aqui referida ontem pela Paola. E a hipótese-chave para transformar a prática pedagógica e promover efetivamente essa aprendizagem dos estudantes da escola, né? Ainda tomando como referência Cochran Smith, consiste em apostar e acreditar na capacidade dos professores gerarem colaborativamente, a partir de investigações locais, suas próprias questões, estratégias e teorias, confrontando-as criticamente com o conhecimento, as práticas e as teorias de outras comunidades ou grupos sociais. Os professores, profundamente engajados em seu trabalho e com postura investigativa, desenvolvem um saber de experiência a partir do qual questionam teorias e práticas vindas de fora. Não é uma resistência pura e simples, não. É um questionamento, é uma apropriação crítica de determinadas teorias que têm aspectos contributivos, mas nem sempre pode se aplicar essas teorias, né? Tal e qual. Né? E aí nós temos diferentes modalidades de comunidades voltadas ao desenvolvimento dos professores e das práticas educativas. Nós temos aquelas que fazem essa relação entre universidade e escola, né? Entre formadores e professores da escola. Temos as acadêmicas, as escolares e as fronteiriças. Aqui ontem já foi falado pela Paola dessas comunidades de fronteira. Mas eu tenho uma pequena distinção daquilo que a Paola colocou ontem, né? As acadêmicas, elas podem ser totalmente endógenas, né? E trabalhar o ensino e a aprendizagem da matemática distanciada ou ignorando as realidades, a complexidade da realidade escolar existe. Ou colonizadoras. Então a universidade acha que tem o saber, que sabe tudo, né? E vai à escola e se reúne com os professores, mas numa atitude de colonizar, de impor praticamente o seu conhecimento, porque acha que ele é suficiente para dar conta de formar o professor, de proporcionar uma prática diferenciada ao professor, a melhoria, suposta melhoria do ensino. E as colaborativas, né? Aquelas que, mesmo estando dentro da universidade, os grupos de pesquisa abrem suas portas aos professores, para que os professores tragam suas problemáticas e possam estudar dentro da própria universidade essas questões, né? Então os próprios professores não necessariamente são os problemas que os pesquisadores da universidade colocam, mas sim problemas que os próprios professores trazem para investigar. E aí nós temos o grupo PRAPEM, que é um Prática Pedagógica e Matemática, que é um grupo acadêmico que forma mestres e doutores em educação matemática, né? E que tem essa abertura para estudar e aprofundar as problemáticas mesmo das práticas escolares. E o grupo de formação de professores de matemática, um grupo mais de doutores, que visa teorizar esse processo. Então é um grupo mais de teorização, né? E que pensa nesse processo colaborativo entre universidade e escola, ou comunidades investigativas, comunidades locais investigativas. As escolares também têm se preocupado, muitas escolas se preocupam com a formação de seus professores. Então muitas delas são bastante endógenas também, não conversam com a universidade, acham que a universidade não tem nada a contribuir por esse distanciamento que ela tem, e promove ela mesma os seus processos de formação. Mas tem aquelas que são abertas à parceria, né? E que vêm até a universidade, né? Buscando colaboração e apoio para resolver os seus desafios e problemas. Mas também tem aquelas que vêm na universidade, alguém que venha dar curso lá, venha proporcionar determinadas atividades que eu chamaria de colonizadoras, né? Que não leva em consideração, não tenta se preocupar em estudar o que de fato acontece nas práticas, não problematiza essas práticas e, portanto, é um curso de treinamento, uma oficina, etc. e tal, mas sem fazer um diagnóstico das problemáticas de fato escolares. E existe uma terceira categoria, que são as de fronteira. Fronteiriças por quê? Porque elas não têm território próprio, elas não estão nem na universidade, não são tuteladas, monitoradas nem pela universidade e nem pela escola, porque esse lugar institucional acaba delimitando muito a liberdade das práticas de estudar, né? E aí você pode constituir uma comunidade
de voluntários, de pessoas interessadas em estudar um determinado tema, e elas definem a sua agenda própria. Então, essa agenda é sempre negociada pelos pares. Então, por exemplo, o grupo de sábado, que é um que eu vou falar agora aqui, né, ele acontece dentro da Unicamp, mas acontece no sábado de manhã, que é um dia que a universidade não funciona, quer dizer, as atividades formais ou institucionais não acontecem e, portanto, é um tempo, espaço, né, livre, né, para os professores discutirem o que querem estudar e necessitam estudar, e nós, professores, vamos em cima dessas demandas, vamos estudar também, porque muitos problemas que eles nos trazem, nós não somos competentes, não temos conhecimento nenhum e temos que, junto com eles, se aventurar nesse processo. Então eu chamo de fronteiras. Por ela estar na fronteira, então, é um lugar, não um lugar fixo, sem território próprio, né? E, portanto, não demarcado por esse lugar, e é um lugar de livre negociação, de livre pensar, né? Um lugar, portanto, também perigoso, porque pode virar, se você se o grupo não se responsabilizar e cuidar, pode se tornar um espaço pouco produtivo. Mas todo se empenho para que ele seja um espaço interessante, de modo que essa comunidade possa continuar. Essa comunidade que eu falo é do grupo de sábado, já tem mais de 12 anos e que permanece nesses moldes, né? E aqui, então, falando um pouco mais dessa comunidade colaborativa, né, entre comunidade escolar e comunidade acadêmica, né, formas de conhecimento e aprendizagem nessas duas relações. Então, na primeira, que é a comunidade escolar, ela desenvolve um ensinar-aprender situado nas práticas cotidianas, que é uma prática complexa, experiencial e muitas vezes naturalizada pela reiterada frequência com que você ensina determinados conteúdos. Você acha que aquilo é bom, normal e aí verdadeiro. Portanto, elas se naturalizam, inclusive os erros parecem, os equívocos que se cometem parece que se tornam prática normal. Então, há necessidade delas serem desnaturalizadas ou problematizadas. Na comunidade acadêmica, normalmente desenvolve e mobiliza um saber ensinar conceitual, abstrato, universal, né, embasado em estudos acadêmicos, pesquisas acadêmicas, e não necessariamente sempre ou relacionado com as problemáticas escolares. Nas colaborativas entre essas duas instituições, então, se problematiza o ensinar e aprender situado na prática escolar, mas ressignificando, né, e co-construindo, né, ou aprendendo outras possibilidades de ensinar e aprender mediante negociação e análise e pesquisa conjunta. Negociação, claro, né, quando a gente diz assim, e por que você não faz isso? Isso não funciona, porque isso e tal. Mas então, né, aí começa uma negociação do que é possível se fazer em determinadas situações. Isso que eu coloco nessa possibilidade. Então, nós temos aqui comunidades investigativas e colaborativas de professores de matemática. No Brasil já temos muitos filhotes do grupo de sábado, né? O grupo MAT, que é de Itatiba, da Daí, da Regina Grando, né? O GEM lá da Federal de São Carlos, né? O GCEM, que é das minhas orientandas, que eu vou falar dela hoje aqui também, né? Que formou um grupo local. O GQN é um grupo de Ribeirão Preto. E tem vários outros, mas estou colocando aqui alguns, porque eles têm uma característica bastante comum. Reúnem não só professores da escola e formadores da universidade, mas também futuros professores, né? E o ponto de partida não é a teoria, né? Em primeiro lugar, o ponto de partida são os problemas e desafios das práticas escolares. E em função delas, vamos buscar as teorias. Então, as teorias sempre como mediação, não como ponto de partida, mas como mediação. A gente preza muito as teorias do conhecimento científico, aquilo que a Paola aqui colocou, né? Mas não como ponto de partida. Quer dizer, é em cima dos desafios e problemas que nós vamos ver as teorias que nós precisamos para poder compreender e atuar. Então, nós, formadores, atuamos muito em função dessas demandas, né? E, portanto, nem sempre sabemos aonde vamos chegar, né? E por isso se torna uma experiência, uma viagem interessante, né? Quem gosta de viver sempre em situação mais assim, de perigo, sem saber onde vai chegar, né? Se torna algo que não é tão
né, numa prática cotidiana desinteressante. Não, muito pelo contrário. E aí, claro, juntos estudamos, problematizamos, refletimos, investigamos, escrevemos, né, sobre essa complexidade de ensinar e aprender matemática nas escolas e negociamos as práticas curriculares possíveis, né? Nem sempre o ideal é colocado aí como uma exigência, mas como horizonte de possibilidade. Para que servem as utopias? Para a gente caminhar em direção a aquilo, mas sabendo que dificilmente talvez chegamos até lá, né? E aqui eu queria destacar, com base em Bakhtin, o excedente de visão que existe nesse grupo heterogêneo, né? Todos nesse grupo têm um determinado conhecimento, um saber que é superior ao outro. Então, eu vou destacar aqui, por exemplo, os formadores, nós formadores da universidade, temos aportes teóricos e metodológicos que promovem essas análises e o estranhamento das práticas dos professores. Então, muitas vezes, por que você faz isso? Com que finalidade? Né? E começamos a questionar determinados sentidos ou conhecimentos que são mobilizados aí. E temos experiência e conhecimento relativo às ciências educativas, de como, por exemplo, desenvolver uma investigação. Então, nós temos um pouco mais domínio desse processo metodológico. E os licenciandos, futuros professores, têm um domínio da informática, né? Hábeis no acesso às informações na web, né? E possuem aquele entusiasmo e aquela criatividade própria do jovem professor que acha que vai conseguir transformar a escola, né, em pouco tempo, etc., né? E contato com os saberes mais atuais. Normalmente eles têm conhecimentos que estão mais na fronteira do que os professores que estão na escola, e mesmo nós formadores, às vezes, né, nem temos acesso a tudo aquilo que é publicado hoje, né, já que o conhecimento acumulado é muito alto, muito grande, né? E os professores da escola, o que sabem mais do que nós, formadores e os licenciados? É aquele conhecimento experiencial relativo ao ensino nas escolas atuais em diferentes contextos, né? Sabem das condições do trabalho docente nessas escolas e denunciam os limites e idealizações do saber acadêmico, né? De vez em quando, assim, pô, daí faz tempo que você não vai na escola, isso aí que você está falando não tem fundamento, não tem pé nem cabeça, né? Isso lá não funciona por isso, né? Então é muito interessante essa... E formamos aí, portanto, uma comunidade colaborativa, um diálogo que é cultural, científico, profissional, tendo como foco de estudo problemas e desafios da prática docente nas escolas. E aqui, então, vou entrar um pouquinho mais agora nesse conceito de aprender em comunidades investigativas. Vou me apoiar aqui muito em Cohen Smith Delisle, na Bárbara Jaworski, que é outra que tem trabalhado com Community Inquiry. Então, com base em Belleroth e Cohen Smith, nós distinguimos claramente uma prática que é estritamente reflexiva, né, de uma prática investigativa. Então, há muito, inclusive no Brasil, nessa confusão de que o professor que reflete sobre a prática, portanto, já é um pesquisador ou tem essa postura investigativa. Não é bem assim, então nós distinguimos muito claramente essa perspectiva que vem aí do Chan, né, que a Cohen Smith chama de conhecimento na prática. Claro que o professor aprende na prática, né? Não há dúvida nenhuma, todos nós aprendemos na prática. Mas existe um outro tipo de conhecimento mais profundo, que é um conhecimento, a busca de um conhecimento mais profundo daquilo que acontece na prática. E aí é a perspectiva investigativa que vai nos levar a isso. Que é um processo sistemático de tratamento de um fenômeno ou um problema educativo, pressupõe um processo metódico de coleta e tratamento de informação da prática, exige que o professor, a partir de um recorte... Alô? Então, o processo mesmo de pesquisa, né? O processo de pesquisa tem... Alô? Agora... Então, a busca de uma melhor compreensão, por exemplo, de uma atividade, do trabalho docente na escola, né, exige
um processo mais metódico de coleta de informações, de tratamento, de análise, né, que é próprio do processo de pesquisa. A pesquisa tem um papel de aprofundar o estudo do conhecimento e a reflexão de ter uma visão mais periférica, mais ampla. As duas são importantes, claro, né? Então, muitas vezes, na reflexão, você não consegue aprofundar determinados aspectos, compreender com mais profundidade determinados problemas, aspectos das práticas. Você precisa fazer o recorte para fazer esse estudo mais aprofundado. Mas se você ficar só na profundidade, você vai lá no fundo do poço, não vai chegar mais nada do que acontece ao seu redor. Então, há a necessidade da reflexão que o grupo proporciona quando está cada um trazendo os seus contributos a partir das investigações, socializando, discutindo no grupo, proporciona uma visão não só de profundidade, mas também de horizontalidade. Não só de superfície, mas também de profundidade. Então, essas duas coisas se combinam, se complementam uma com a outra. Jabors, que trabalha com Community Inquiry, que eu acho que é a educadora matemática que eu conheço aí internacionalmente, que tem mais trabalhado com esse conceito, né? E ela distingue dois sentidos, ou ela encontra pelo menos dois sentidos de investigação na comunidade de educação matemática. Uma, que fala mais da investigação como ferramenta de ensino e aprendizagem, né? Então, aprender através da pesquisa, etc., né? As investigações matemáticas também podem fazer parte nesse sentido, né? E a outra, como forma de ser, de modo que a identidade do indivíduo ou grupo, dentro de uma comunidade de investigação, estaria enraizada em uma forma de inquérito. Quer dizer, aqui vem bem claramente aquilo que a Cohen Smith e Light falam de postura investigativa, que é uma relação perante o saber, perante a prática, que é de questionamento, de busca de compreensão mais aprofundada. Envolve tornar-se ou assumir o papel de inquiridor, tornando-se uma pessoa que questiona, explora, sendo esta uma prática normal. Postura de professores que se engajam em um modo investigativo de ser. A gente chama isso de uma certa identidade profissional, que a gente tem chamado de profissionalidade docente, de natureza um pouco mais crítica, investigativa, sobre o seu próprio trabalho, sobre aquilo que é a vida em comunidade, né? Cochran Smith diz que os professores que investigam desenvolvem uma profissionalidade docente calcada em uma postura investigativa. O trabalho de investigação da prática assume que os praticantes geram conhecimento local da prática, assumindo uma postura investigativa tanto sobre o conhecimento gerado por outros fora do contexto local, quanto sobre o que é construído através dos esforços conjuntos dos praticantes, trabalhando em comunidade de investigação. Então, é muito interessante, ao longo dos 12 anos do grupo de sábado, no início, os professores não queriam saber de pesquisa, de ler tese, não tem no livro, né? Essas coisas de tese não tem nada a ver com a escola. Mas, a partir dessa transformação da postura deles como investigadores, foram em busca desses estudos acadêmicos, entretanto, não para aplicá-los, utilizá-los pura e simplesmente, mas sim numa apropriação crítica desses conhecimentos, se apropriando deles para repensar suas práticas ou resolver ou compreender melhor os seus problemas na escola, né? Isso coloca em xeque as relações de poder que existem entre comunidade escolar e comunidade acadêmica. E, sobretudo, com as políticas públicas também, né? Em uma comunidade de investigação, nós não estamos satisfeitos com o estado normal do ensino que está por aí, né? Todo o tempo questionamos, buscamos superar, melhorar, né? Estamos sempre enfrentando a nossa prática com uma atitude de questionamento, não para mudar tudo do dia para a noite, mas para começar a explorar o que é possível fazer a mais, pensar diferente, né? Fazer perguntas e buscar entender, colaborando com os outros na tentativa de fornecer respostas para elas. Nesta atividade, se o nosso questionamento é sistemático e nos propomos intencionalmente a investigar nossas práticas, nos tornamos pesquisadores, conforme palavras aí da Débora
Bárbara Jaworski. A profissionalidade investigativa e as comunidades de investigação não nascem prontas. A gente não adianta querer, vou começar um grupo e eu quero que no primeiro semestre já desenvolva investigações. Perco essa esperança. Isso vai levar tempo, infelizmente. A sustentabilidade dessas práticas tem um prazo muito prolongado. Ela se constitui primeiro pelo questionamento das práticas vigentes, pela problematização e desnaturalização do que se ensina e aprende na escola, pois as práticas cotidianas, com seus procedimentos, discursos e conhecimentos, são carregadas de finalidades, valores e saberes que, embora sejam plenos de sentido para a formação humana, podem, devido à naturalização e à rotina diária das mesmas na escola, terem se tornados naturais e válidas por si mesmas, ocultando desvios, ideologias e relações de poder. Então, esse é o problema da prática. Quer dizer, quando a gente fala prática, essa prática ela é cultural e a atividade rotineira pode levar a naturalizar determinadas formas de ser, de saber, que necessitam, portanto, de um exterior, de um ir para fora para ver o que está acontecendo lá dentro, ou que vem alguém de fora. Não para dizer que tem que mudar tudo, não. Para mostrar que aquilo que está sendo feito tem contributos, mas também tem limites e debilidades que necessitam ser superados. Então, essa é a perspectiva. 2 estudos de caso eu vou trazer aqui para exemplificar o desenvolvimento e aprendizagem profissional de participantes dentro desse tipo de concepção de grupos de estudo ou de comunidade investigativa. Eu vou pegar aqui a Eliane, onde já teve uma contribuição aqui, uma pergunta, o Fernando, que é um outro professor que... Por que Eliane? Eliane porque ela entrou no grupo já com uma certa formação. Então não é alguém que entra no grupo zero, acontece com outros professores que ainda não têm uma atitude investigativa. Ela entra no grupo já com uma certa atitude investigativa porque tinha uma trajetória anterior. O Fernando, não, começa no último ano da licenciatura, então começa ainda estudante, e permanece no grupo depois. Então, esses 2 casos nos pareceram bastante interessantes. Tem outros tantos lá casos que também têm suas peculiaridades. E aí eu vou buscar um pouco a Leif e o Wenger, que trabalham um pouco com esse conceito de comunidades. Eles falam num sentido mais amplo de comunidade de práticas, e eu aqui direciono numa perspectiva mais de comunidade investigativa que tem um diferencial. Então, toda a comunidade investigativa é também uma comunidade de prática. Uma comunidade de aprendizagem é também uma comunidade de prática. Só o conceito de comunidade de prática é bastante amplo, e serve para qualquer tipo de comunidade. Aqui a gente está falando de um tipo especial que é a comunidade investigativa, com postura investigativa. Então eles dizem assim: a aprendizagem situada em uma comunidade pode ser captada mediante descrição e análise dos processos de participação e reificação dos participantes, dizendo no modo como eles participam, discutem, interagem dentro do grupo e daquilo que eles produzem. Reificações são ideias, conceitos, teorias, textos, publicações, uma dissertação, quando você faz uma tese, coisa assim. E aí nós propomos nesse trabalho que eu escrevi para esse encontro, responder a seguinte pergunta: como o professor que investiga a sua prática e que participa de uma comunidade investigativa aprende e desenvolve sua profissionalidade mediante participação e reificação nessa comunidade? A aprendizagem de uma comunidade, com base nesses autores ainda, pode ser captada por meio da análise, da produção, transformação e mudança histórica das pessoas ao longo do tempo. Então a gente precisa de um certo tempo mais alongado para poder perceber esse movimento de transformação do professor nesse processo. E é nesse que eles vão constituindo. Aprender é uma forma de identidade, de você se identificar com outro modo de ser e de saber. Então essa relação trabalha bem dialeticamente essa relação.
O caso da professora Eliane. Ela estudou sempre em escolas públicas. Escola pública no Brasil não é como aqui, que são de bastante qualidade, né? Escola pública no Brasil é uma escola já de segunda categoria, né? Os professores formadores que têm filhos não colocam seus alunos na escola pública, né? Sempre colocamos numa escola privada, porque a gente quer proporcionar aos nossos filhos uma boa escola. E a escola pública no Brasil, infelizmente, não é boa, né? A não ser algumas que são as federais ou aquelas ligadas à universidade, né? Mas são muitas exceções. E ela então estudou sempre em escola noturna. É outro questionamento, quer dizer, porque precisava trabalhar, família pobre, né? Grandes dificuldades em matemática na licenciatura. Ela fez licenciatura em matemática na Unicamp, ela esteve assim em vários momentos para desistir do curso, né? Dizendo, não desistir do curso para mostrar para o meu pai que eu sou capaz de estudar. Então ela dizia, o pai dela dizia que a mulher não foi feita para estudar, para trabalhar, foi feita para limpar a bunda de neném, né? Então ela queria mostrar para o pai dela que era capaz, né? Depois que ela concluiu a licenciatura, levando uns 6 anos, né? Quer dizer, um tempo bastante alargado para uma licenciatura, né? Conseguiu concluir. Ela fez um curso de especialização que foi fundamental, assim, decisivo, não a licenciatura, mas esse curso de especialização, na mudança dela, na postura dela como professora, né? Porque nesse curso de especialização, eu e a Ângela Miorim trabalhamos nesse curso e desenvolvemos um tipo de pesquisação, onde os professores pudessem aprender e desenvolver sua monografia a partir de uma investigação da própria prática na escola e fazendo o grupo todo dos alunos, um grupo de 5 pelo menos alunos, né, desse curso de especialização, um grupo investigativo, né, questionando as tarefas, a construção das tarefas, a análise das atividades, etc. Né. Em 2009, ao refletir sobre essa experiência, por exemplo, que ela fez no curso de especialização, porque daí saiu um livro chamado Por Trás da Porta, Que Matemática Acontece, o Pedro, acho que deve ter por aí esse livro, né, que saiu em 2001, né? Então, um dos capítulos desse livro é o trabalho dela, que ela desenvolveu em geometria, né? E ela, em 2009, já bem mais atualmente, ela reflete sobre essa experiência que ela teve. E ela diz, essa experiência deu início ao processo de constituição de minha própria postura investigativa. Foi quando comecei a perceber a importância de compartilhar nossas experiências de sala de aula por meio da escrita e ainda o quanto o processo de escrever e reescrever nos permite refletir sobre nossa prática pedagógica. Após a escrita do livro, meu olhar para a sala de aula, para os alunos especialmente, passou a ser mais crítico e questionador. E aqui então, eu vou trazer um pouco, quando ela ingressa no grupo de sábado. O curso de especialização não foi relacionado ao grupo de sábado. O grupo de sábado surge depois, muito por conta desse livro, né? A gente resolveu formar, muitos professores vinham à universidade pedir curso de extensão, e eu digo, eu não acredito mais nisso, então vamos formar um grupo de interessados que queiram estudar e a gente pode, né, aprender juntos, etc. Então, já também influenciado por aquele outro livro lá, né, que nós escrevemos, Cartografia do Trabalho Docente, que tem essa concepção mesmo de formação docente. Então ela ingressa em 2013 no grupo, né, e exatamente naquele dia que ela ingressa, né, um dos colegas dela, lá do grupo de sábado, um professor do grupo de sábado, apresenta essa tarefa para o grupo. Qual é o perímetro da figura A, que é vazada pelo retângulo B? Medidas em centímetros. Bom, Eliane é uma das que estava presente, né? Encontrou 40, né? 40 centímetros. Mas é 40? Ou 60? Então, na verdade, por que isso aconteceu? Claro que ela errou e ela se questionou. Bom,
será que eu não sei um conceito tão simples que é perímetro, né? E aí eu, num dos encontros anteriores, como formador, tinha questionado exatamente isso. Olha, tem conceitos muito simples da escola, da matemática, que muitas vezes nós não paramos para pensar melhor, para problematizar, né? E às vezes internalizamos essas ideias e quando surge uma situação, uma tarefa mais que problematiza esse conceito, você vai perceber que não estava tão claramente configurado esse conceito. E eu tinha colocado como exemplo, né, o município de São Pedro, que é um município do interior do estado de São Paulo, que dentro dele tem um outro município bem pequenininho aí, Águas de São Pedro, que é quase um Lozano, né? Bem pequeno, que acho que o João Pedro conhece a Água de São Pedro, né? Uma cidade termal, né? E que, portanto, ela cresceu muito em função disso e se tornou um município. Então, dentro, e aí, quando a gente pergunta, mapa do município de São Pedro, que contém seu interior o município Água de São Pedro. Qual é o perímetro do município de São Pedro? Quer dizer, qual é a fronteira? Qual é a fronteira? É apenas a externa, ou a interna também, né? Aí você já começa a compreender o que seria mais o conceito de perímetro, e aí, né, é que o Rogério, né, eu colocando isso numa conversa, numa problematização do encontro, né, o Rogério, que é um professor que tinha essa postura mais investigativa, ele resolve então fazer aquela atividade, essa tarefa, constrói essa tarefa e trabalha com os alunos dele na escola essa tarefa, e todos os alunos deles vão errar, claro, vão encontrar só o perímetro externo, não vão considerar o interno. Mas aí a Eliane questionou, bom, mas também você fez aí uma pegadinha, né? Você levou, porque dá para supor que a figura B se sobrepõe à figura A e, portanto, né, dá para considerar só o perímetro externo, não ajuda a problematizar. Então não é uma boa tarefa, diz ela, né? E aí ela questiona isso, né, no grupo, e diz ela assim, no próximo encontro vou trazer uma ideia melhor, né? E aí foi discutido no grupo, né? Aí vem ela com essa proposta de calcular o perímetro das figuras abaixo do modo que vocês consideram mais correto. Vejam aí que as figuras agora já tentam, né, problematizar um pouco no próprio processo de elaboração da tarefa essa ideia do perímetro para considerar e pensar nesse perímetro interno. E aí, quando ela propõe, inicialmente tinha lá os numerozinhos aí indicando, e aí foi questionado no grupo que não seria melhor deixar sem esses números. E depois ela acha que seria melhor, inclusive, não apresentar em figuras planas, mas fazer isso com cartolina, então com papel, cartão, né? Fazer esse recorte, porque aí sim evitaria de pensar que um estaria sobreposto. E aí ela vai desenvolver isso em sala de aula dela. Outros também vão desenvolver, né, vão aplicar essa tarefa. E aí os alunos em grupos, muitos deles, né, vão conseguir chegar na figura C e considerar o perímetro interno. Mas aí vai ter respostas no texto, a gente coloca as várias possibilidades, vão ter respostas de que um subtrai o perímetro externo menos o perímetro interno, ou do soma o perímetro interno com o externo, para dar o perímetro total, né? E outras maneiras de trabalhar. Depois, na socialização, né, nessa negociação de validação, então os alunos vão compreender um pouco melhor. Ou seja, ela no fim já entra no grupo, claro, já tem aquela postura investigativa, questionadora, né, da tarefa, então não é alguém que participa perifericamente já no primeiro encontro, não. Tendo já essa postura investigativa, ela já entra nessa comunidade de investigação e participa plenamente, né, das atividades investigativas e é uma das primeiras a socializar a sua experiência no grupo. Isso é investigação? Eu considero investigação de professor, né? Pode não ser acadêmica, pode não ter buscado discutir na literatura um embasamento teórico, mas é uma pequena investigação porque tem todo um processo sistemático do experimento ou experiência, né? Porque é um experimento que ela vai propor com os alunos dela, mas que depois, né, a Paola depois
nós estávamos comentando hoje, né, sobre experimento e experiência, né, que se torna, no fundo, uma experiência. Por quê? Porque você não tem um controle como é no experimento científico, né, das variáveis, não. Aí se torna uma experiência interessante no sentido amplo do Dewey, né, e portanto depois ela vai sistematizar isso e vai escrever um artigo e que vai sair publicado num dos livros do grupo, no segundo livro do grupo de Sábio, né. Depois disso, é claro que ela não para, né? Em 2005 ela ingressa no mestrado. Só que ela ingressa no mestrado para fazer um tipo de investigação, né? E ela então ingressa também num grupo mais de pesquisa acadêmica, onde a teoria passa a ser fundamental na pesquisa acadêmica para os estudos, né? E os temas que são postos aí como objeto de investigação, né? Que é o grupo PRAPEM, que é um grupo também colaborativo de apoio aos mestrandos e doutorandos, onde muitos investigam suas próprias práticas. Então o grupo é aberto a essas problemáticas dos professores da escola, só que aí o diferencial do grupo de sábado tem que fundo agora no que a literatura, a comunidade acadêmica já tem investigado sobre o tema. Então ninguém aqui vai descobrir a roda, mas tem que buscar, e aí claro, ela lança como pergunta investigativa que possibilidade e contribuições de uma prática exploratória investigativa mediada pela participação colaborativa de um grupo de professores, né, pode trazer para o processo de ensino-aprendizagem da matemática de alunos de classes de recuperação de ciclo 2, sobretudo evidências de inclusão escolar desses mesmos alunos. Ou seja, o que é a recuperação de ciclo 2 no Brasil? Eles terminavam a 8ª série, hoje o 9º ano, e sem as mínimas condições de ingressar no ensino secundário ou no ensino médio, né? Nós temos lá no pré-universitário. E portanto, ficavam retidos mais um ano por deficiências, sobretudo em matemática, língua portuguesa, etc., né? Então eles tinham mais um ano de reestudo, mas assim com problemas seríssimos, inclusive até de alfabetização, né? Então ela pegou, eram 2 turmas na região, numa cidade americana que é próximo de Campinas, e que tinha classe de recuperação de ciclo, e aí ela resolve formar um grupo colaborativo dessas 2 professoras, mais outros interessados, né, para trabalhar e ver o que é possível trabalhar com esses alunos, ensinar esses alunos, e ela vai apostar de que as atividades exploratórias investigativas, né, podem fazer com que esses alunos se engajem à atividade matemática. O grande problema deles é que eles não queriam fazer exercício nenhum, esse negócio de contas, eles tinham uma rejeição muito grande com a matemática. Então ela imaginava de que uma outra relação com a matemática pudesse conquistar esses alunos e engajá-los numa atividade matemática efetiva e, portanto, aprender, né? Os aportes teóricos ela foi buscar em Desertor, né, Ponte, aí, em grupo sobre as investigações matemáticas e formação de professores também, né, e grupos colaborativos. Chalot, que vai discutir muito o fracasso escolar, que o fracasso escolar é uma invenção da escola, etc., que não existe. O que existe é o fracasso do ensino, do professor, ou não do aluno em si, né? Freitas, que vai discutir esse problema do fracasso escolar também, né? Então ela vai tomar esses autores assim como aportes para poder compreender um pouco mais essa problemática, a exclusão escolar desses alunos, porque eles estão ameaçados mesmo de exclusão escolar e também social, né? E ela vai ver se essas atividades negativas podem ajudar nisso, né? E aí então, ela já planejando essas tarefas com os professores. 5 minutos. Tá. Bom, então eu vou pular um pouco essas partes aqui, né? Mas eu só queria mostrar assim. Ela passa a ficar atenta não apenas para aqueles objetivos das tarefas postas,
mas também para aquilo que acontece a partir de uma atividade exploratória investigativa. Ontem eu comentei um pouco sobre isso, né? Eu queria aqui ilustrar. Então, ela tomou aquela tarefa muito conhecida aqui de estatística, quem é o aluno RC2, que ela queria falar na Unicamp quem que era esse aluno, e eles tinham que fazer uma pesquisa entre eles para dizer. E aí, então, no grupo, a interação do grupo, porque o grupo de alunos vão tentar achar um jeito para dizer quem é esse aluno, mas com uma certa consistência. Aí a professora Eliane, não vi vocês discutirem nada, vamos, o estudante, discutir, eu vou escrever o quê? Quem é o aluno da RC? Eliane, como você vai escrever? Qual a sua ideia para responder essa questão? Você vai responder só pela sua cabeça? Não importa a opinião de toda a classe? O estudante da sala ou do grupo? Não tem como vocês pegarem a opinião da sala, o que a sala gosta, faz. Estudante, a sala gosta de bagunça só. Eliane, então você acha que o aluno da RC é bagunceiro? É uma característica? Ah, nem todos, né? Diz o Paulo. Eliane, então vamos tentar formular uma questão disso para tentar ver se a classe coloca essa opinião. Não dá para estar recolhendo essa opinião com toda a classe? Estudante, eu vou colocar alguns, né? E assim, né? E assim vai. É um processo de tentar entender como coletar informações para descrever quem é essa classe, né? E aqui já temos então um gráfico de uma apresentação de um grupo, né? Você percebe que eles escolheram ser inteligente, né? Loucos, ninguém, né? Normais, né? 2 e inferiores aos demais, exatamente, né? E outros. Ou seja, e aqui, claro, eles fizeram a socialização, do lado está a fala do aluno que foi gravada, ela gravou e coloca, né? Mas só para mostrar as questões. Aqui tem aquela tarefa das dobraduras, onde você vai tentar formar os triângulos, os 3 tipos de triângulos, e é interessante como uma dupla de alunos consegue encontrar o triângulo escaleno, é aquela figura dobrada, né, e que você tem que encontrar os 3 tipos de triângulos, o isósceles, equilátero e o escaleno, né? O escaleno não é possível com 2 cortes na dobradura, mas os alunos conseguiram resposta, achamos um jeito de fazer isso, né? Porque a última parte diz assim, agora, na questão 2, agora queremos obter os triângulos equilátero, isósceles e escaleno fazendo 2 cortes. Que cortes devemos fazer? Representem através de desenhos os cortes que fizerem e comentem suas descobertas. E aí, Eliane e Renata, que é a parceira da Eliane nessa atividade lá na escola, ao tomarem conhecimento de Daniela e Emanuel, né, que haviam conseguido obter esse triângulo escaleno, foram conferir. Aí, Eliane, como vocês conseguiram formar esse triângulo? 2 cortes, né? Agora, o de lados diferentes, olha, um corte, beleza, com uma figura dobrada. Dobra o papel ao meio, faz o corte no canto, como o Emanuel havia feito, e começa a abrir o papel. Ele diz, mas é tudo com ele dobrado, né? Diz, não, diz o Daniel, aqui não está falando na tarefa, né, que é só dobrado. E aí ela vai ler o texto, claro, aqui, né? Então ela vai ler na folha, faltou falar assim, né? Numa folha dobrada ao meio, sempre, 2 vezes. Tá vendo, dona? Sou esperto. Então ele consegue, aí discutimos um conceito no grupo PRAPEM, um conceito de negaticidade. Então, na verdade, aqui dá para utilizar a ideia, o conceito de teoria da aprendizagem situado de Leibniz, né? Que o conhecimento se constrói e se transforma ao ser usado. A aprendizagem é parte integrante da atividade no e com o mundo, em todos os momentos, ou seja, produzir aprendizagem não se constitui um problema. Essas crianças estão aprendendo mesmo que não atinjam os objetivos instrucionais da tarefa. O que se aprende é complexamente problemático, ou seja, estão aprendendo
a se expressar, defender, argumentar suas ideias, etc. A aquisição do conhecimento, portanto, não é uma questão simples de absorver conhecimento, né? Bom, eu vou pular aqui porque já o tempo está no final. Eu iria falar um pouco mais também do Fernando, que é um menino que entrou na licenciatura e tal, né? Então eu vou nos finalmente. Tá bom. Então o Fernando ingressou no grupo no último ano da licenciatura, pois ganhou bolsa de iniciação científica. No Brasil nós temos essas bolsas que recebem favor e podem desenvolver pequenas investigações nas escolas, né? E ele era um menino interessado com investigações matemáticas. Nós trabalhamos na licenciatura, ele ficou muito encantado e ele queria compreender e mergulhou fundo, né? Digo, vai fundo, então vamos fazer um projeto de iniciação científica. E ele começou a trabalhar com pensamento algébrico, né? Com tarefas exploratórias, investigativas no desenvolvimento. Tanto um dos trabalhos que foi apresentado aqui num dos encontros é esse trabalho que ele desenvolveu empiricamente na escola. E essas tarefas foram discutidas todo no grupo de sábado, né? E ele foi na sala da professora Eliane, né? Então ele, digamos assim, a Eliane foi um pouco formadora dele, né? Era colega do grupo de sábado, abriu as portas e, portanto, o Fernando teve uma boa parceira, né? Uma boa formadora na prática, né? E depois que ele terminou a licenciatura e assumiu a docência, ele foi instigado por uma das formadoras, que era a Dione, minha colega, né? E que tal você trabalhar com os fractais no 7º ano, né? Será que dá para trabalhar esse conteúdo aí? Daí dizer assim, bom, eu nunca estudei fractais na Unicamp, nunca não vi nada. Não, mas será que não é possível, né? E ele assumiu esse desafio e foi atrás. E aí ele elabora essa tarefa aqui. Observe o triângulo de Sierpinski e suas transformações em 3 etapas, né? Construam o próximo triângulo da sequência, observem e escrevam o que acontece com a transformação dos triângulos dessa sequência, né? Essa segunda questão é bem aberta, né? Você já abre essa possibilidade. Encontre a relação entre os triângulos existentes ou faltantes e sua posição na sequência. Escrevam com suas palavras o padrão que descreve a sequência. Aquelas coisas das sequências pictóricas, né? E que aqui pode desenvolver. E aí, é claro que ele já desenvolve uma capacidade de percepção de que aquilo que parece marginal é interessante, porque os alunos estão mobilizando de pensamento. Então ele capta essa passagem, esse episódio, que é uma discussão entre Lia e Leandro. Lia diz assim, professor, esse triângulo acaba. O Léo, não acaba. Aí o professor pergunta, Lia, por que acaba? Me explica. Acaba porque vai chegar uma hora em que eu não consigo desenhar mais o triângulo menor, né? O Léo, dá porque eu posso fazer no computador, dá porque se eu fizer um triângulo bem porcaria, eu consigo fazer mais 3 porcariazinhas e tirar uma porcariazinha, né? Não dá, professor, fala para ele que não dá. Léo, fala para ela que dá, que nunca acaba. Claro que Fernando não ia matar essa experiência interessante que estava rolando aí, né? E aí ele solta para a sala toda essa discussão. O que vocês acham? Acaba ou não acaba esse triângulo? E aí toda a classe começa a discutir essa questão, que se torna algo muito interessante, né? E é claro que essa passagem já mostra, assim, a gestão que o Fernando tem de sala de aula, a percepção de que aquilo que eles estavam mobilizando era um pensamento muito importante, de que essa discussão não poderia ser matada pelo professor dizer, olha, Leandro está certo, Lia está errada, por isso, né? Não, deixa que a classe negocie e se entenda. E ali, é claro, nesse processo foi percebendo essa diferença entre a sequência empírica e uma sequência matemática que é de natureza infinita, né? Ao concluir sua narrativa, Fernando reafirma que aprendeu muito com essa experiência. Fractais eram um campo da matemática sobre a qual nada conhecia e refletir sobre a importância de buscar instrumentação para o trabalho através do estudo, pesquisa e troca de experiências. Foi preciso estudar muito.
Com certeza, nessas oportunidades, a aprendizagem não acontece apenas para os alunos. O professor aprende um novo assunto, um novo conteúdo matemático, novas formas de explicar aos alunos e, principalmente, a estar aberto às explicações dos alunos. Dar voz a eles é fundamental, mas ouvi-los, escutá-los, né, eu diria, é ainda mais fundamental. Né? Então, veja que ele já tem aqui claramente essa postura investigativa, né? E aqui ele depois entra no mestrado em 2008, né? E desenvolve práticas de letramento algébrico em aulas exploratórias investigativas, é um trabalho muito interessante, que é a iniciação da álgebra, né? Mas já num conceito de letramento matemático, no caso ele vai desenvolver o conceito de letramento algébrico, portanto muda o nível de investigação, passa a ser uma investigação acadêmica, porém numa problemática que é escolar, quer dizer, ele mantém esse pé na escola, né, e faz uma parceria entre as preocupações, discutir a questão do letramento matemático, o letramento é coisa da academia, o professor de escola não está lá muito preocupado com essas questões, mas nessa parceria há essas junções possíveis. Bom, eu não vou... Aqui as várias possibilidades de investigação que se coloca para todos, nós investigadores, claro, da universidade estamos tentando compreender o desenvolvimento profissional dos participantes dessa comunidade, como eles fazem a gestão, a renovação do currículo num contexto de prática colaborativa. A gente faz muitas metas-análises, né? Que análise dessas análises que são feitas pelos professores, né? De pós-graduação, e a gente sistematiza um pouco os referenciais teóricos, eu tento teorizar um pouco esse processo. Então é mais a pesquisa dos formadores desse grupo. Os licenciandos investigam as práticas dos outros e a própria prática, e os professores de pós-graduandos também têm problemas muito próximos um do outro, entretanto o enfoque é diferente, né? Um é mais fundamentado teoricamente, o outro não necessariamente, né? Os dois, Eliane e Fernando, hoje são formadores de professores da universidade e procuram organizar grupos colaborativos envolvendo professores e futuros professores. Isso é bom ou ruim? Eles deixaram a escola. Claro, como eles eram dois professores diferenciados, né, com essa perspectiva investigativa, pelas condições que se oferece de salário aos professores da escola, eles obviamente foram e hoje são professores que estão formando outros professores, mas certamente professores diferentes, né? Então, mas fica a questão, quer dizer, o professor quando se engaja num processo de pesquisa, provavelmente não permanece na escola. Bom, no caso do brasileiro é bastante frequente. Nós temos poucos professores que continuam na escola básica e que fazem pesquisa. No grupo de sábado tem um grupo razoável. Mas todos ainda têm esse norte. Bom, nós vamos virar formadores da universidade porque o salário é outro, né? Ou as condições são outras. Mas a Paola estava falando, pelo menos nos Estados Unidos, muitos preferem, né, continuar ainda na escola fazendo investigações, né? Bom, eu acho que não tem mais tempo aqui, né? A Eliane falando um pouquinho sobre esse aprender, talvez valha a pena só, sim, ainda isso do Fernando e da Eliane. Em relação às suas profissionalidades docentes, eles lideraram em 2010, no estado de São Paulo, uma crítica pública e uma resistência às recentes políticas curriculares do estado. Né? Sentaram numa mesa redonda, num encontro de educação matemática com o Nilson Machado. E o Nilson era defensor da proposta da Secretaria de Educação e eles dois, né, debatendo. Eu sei que o Nilson saiu de lá bastante irritado e derrotado nos seus argumentos, né, porque eles conseguiram argumentar de que aquela proposta que a Secretaria estava fazendo era uma proposta nefasta, né, porque já recebiam todas as apostilas prontas, porque os professores só tinham que aplicar em sala de aula. Então os professores perdiam a capacidade de elaborar, de preparar, tendo em vista a realidade dos alunos, né? E também a proposta do Estado de premiar aqueles que iriam bem nos testes, e esses testes eram preparados através das apostilas. As apostilas serviam de treinamento dos alunos para os testes, desviando o foco do ensino.
não mais para a aprendizagem significativa da matemática, sim, o objetivo passou a ser passar nos testes, ir bem nos testes. Então é um desvirtuamento, ou seja, elas foram, se tornaram assim, aquilo que os professores em comunidades colaborativas e investigativas podem desenvolver uma postura investigativa em relação à sua própria prática, documentando, analisando os múltiplos modos e perspectivas em episódios de sala de aula. Tornam-se professores, escritores, produtores da cultura de seu campo profissional e também do campo científico. Os professores que instigam a própria prática desenvolvem também um campo científico próprio, interligando ao seu campo profissional um repertório de práticas, etc. Isso habilita os profissionais do ensino a se constituírem ao mesmo tempo em formadores e aprendizes, com autonomia de estabelecer interlocução com outras comunidades, como a acadêmica, apropriando-se criticamente do que é pertinente e reinventando o que não atende às necessidades da escola. Nesse sentido, aprendem e evoluem também as comunidades docentes, à medida que os resultados dos estudos são publicados, discutidos, podendo ser reconhecidos e validados publicamente. Obrigado. Bom dia a todos. Eu começo por agradecer a intervenção do Dario, em nome do projeto, especialmente porque foi convidado pelo projeto, mas penso que é extensível a todos os outros. E agradeço também o texto que foi enviado, porque nós temos um texto desta conferência que eu tive o prazer de ler. Em termos de documentário, a minha principal referência é o texto, embora eu também possa fazer alguns comentários em relação à apresentação em si. Em termos de temática, a proposta que o Dario faz é extremamente interessante, tem ecos em Portugal também, e centra-se na tentativa de procurar perceber como é que os professores de matemática se podem desenvolver, podem aprender e desenvolver-se quando participam em determinadas comunidades colaborativas e comunidades que têm a marca da investigação. O Dario chamou a estas comunidades fronteiriças, comunidades de interseção entre a comunidade escolar e a comunidade académica. A procura de responder a esta questão, procurar discutir e descrever o processo de aprendizagem e desenvolvimento destes professores, o Dario usa dois casos, o caso de dois professores brasileiros, e neste processo nós vemos esses professores a caminhar entre essas comunidades, da comunidade escolar para a comunidade fronteiriça e para a comunidade académica. E isto parece-me extremamente interessante. Como a minha referência é também o texto que eu vos disse, eu vou fazer alguns comentários ao texto também. Portanto, esta é a temática geral e depois colocar basicamente algumas questões. Em relação ao texto em si, ele está escrito de uma forma muito agradável, eu gostei de ler. É um texto que está, em termos teóricos, bem fundamentado. Aquilo que eu acho é que, na tentativa talvez de melhorar o texto, a questão do desenvolvimento profissional dos professores pudesse ser um aspecto a desenvolver um pouco mais. No caso da metodologia, e para quem lê o texto, e também se sentiu um bocadinho para quem esteve presente, neste caso para quem esteve presente, que é, há aqui uma comunidade, a tal comunidade fronteiriça, e o exemplo que foi mais apresentado é este grupo de sábado. Eu senti no texto a necessidade de ter mais informação sobre a história deste grupo de sábado, sobre a atividade deste grupo de sábado. Penso que parece-me que era um aspecto onde valia a pena
ter um bocadinho mais de informação e ter ideia um bocadinho da história, mais da história desse grupo, sabe? Porque é esse o contexto onde parte do desenvolvimento destes dois professores ocorre. É um grupo, porque é um grupo fronteiriço, é um grupo heterogéneo, é assumido que é heterogéneo, que foi dito, tem professores, tem futuros professores, tem formadores, tem professores da universidade, e uma questão que se me coloca é como é que um grupo com esta natureza consegue ter uma linguagem comum, consegue ter, por saber nós que há preocupações diferentes, como é que isto acontece neste grupo em particular. A discussão dos dois casos que é feita e que aqui foi apresentada também, portanto, de Eliane e de Fernando, no texto é bastante. Portanto, a Eliane tem um espaço muito maior que o Fernando. Há alguma explicação para isso? Eu tenho uma conjectura, mas de qualquer maneira gostava de ouvir se houver hipótese de fazer comentário. A questão portanto, que foi aqui também colocada, portanto, que é a questão do estudo, está colocada em termos de como é que os professores aprendem e se desenvolvem. E isso acontece no texto, esta junção aparece muitas vezes. A questão que eu coloco é porque é que sentiu necessidade de, neste caso, juntar ao desenvolvimento dos professores a questão da aprendizagem. Porque é que a questão do desenvolvimento profissional não poderia ser suficiente e incorporar a aprendizagem? Portanto, é uma questão que na leitura do texto se me coloca. A questão em termos da constituição destes grupos, destes grupos colaborativos e destes grupos de fronteira. E relacionando com o que eu disse há bocadinho, uma questão que se me coloca é de onde partiu a iniciativa, por exemplo, de formar este grupo? Porque este é um contexto em que ocorre, em que se procura perceber um pouco como é que os professores se desenvolvem. De onde partiu a iniciativa? Como é que estes grupos foram constituídos? Por que razão foram constituídos? Portanto, o que é que motiva este mesmo grupo? Uma outra questão e que está associada a isso e que pode estar na gênese deste mesmo grupo é: acredita-se no valor formativo da investigação? E eu pergunto, qual é o valor formativo da investigação na perspectiva dos professores? Admitindo que o lançamento e o explotar destes grupos parte mais dos investigadores e, portanto, existe aí claramente uma razão, mas o que é que pensam os professores quando participam nestes grupos colaborativos, nestas comunidades de prática? E de forma relacionada partindo destes casos em concreto, mas tentando um bocadinho generalizar, o que é que leva um professor a querer fazer investigação sobre a sua própria prática? Neste movimento entre comunidades, aquilo que nós damos conta com estes casos é que os professores se deslocam para mim da tal comunidade fronteiriça para a comunidade académica. Isto é, eles começam por investigar a sua própria prática, muito no interface entre as duas comunidades, mas o Dani também o disse. Eles, de certa altura, resolvem fazer mestrado e aliando doutoramento. Portanto, há aqui um deslocar para uma outra comunidade. Isto tem razões pragmáticas, é isso aquela questão que foi colocada de se ganhar mais, ou há razões de fundo, ou os professores, coloca-se a hipótese dos professores verem a investigação académica com uma natureza diferente da investigação que eles faziam quando estavam ainda numa investigação muito centrada na prática e muito na tal zona de fronteira. Será que é uma questão de natureza do conhecimento que se produz? Será que é uma questão que ontem também foi falada de relevância do saber? Portanto, quando o professor realiza a investigação de natureza mais académica,
há aqui uma alteração da relevância. Portanto, é uma questão que também se me coloca. Portanto, em síntese, perceber que a investigação é querida pelos professores, é requerida também pelos professores, tem um certo valor. Nesta ideia de desenvolvimento dos professores, há aqui um movimento dos professores de um campo, de uma comunidade para outra comunidade. Porquê é que isso acontece? Portanto, e é basicamente a minha questão central. Obrigado. Nós temos pessoas online, tal como ontem, um conjunto de pessoas a participar no chat. Temos vários comentários relativamente à conferência que o Dario realizou. Vamos colocar ali pelo menos um deles, que é um comentário que aliás se liga com as questões que já foram colocadas, mas antes disso vamos ter aqui a oportunidade também dos presenciais fazerem valer as suas questões. Não temos hoje a Susana, mas esperemos que haja alguém que... Temos a Paola. Daí, obrigada. Eu vou fazer um comentário e depois duas perguntas. O comentário é: no nosso trabalho a gente tem pensado mais no que a gente está chamando de encontros de fronteira do que comunidades de fronteira, porque esses encontros acontecem e passam e não formam uma nova comunidade, que eu acho que é o caso que eu estou ouvindo você descrever. Aí eu tenho duas perguntas sobre o papel do professor universitário, então, nessas comunidades. A primeira é, se nessa comunidade a gente está questionando o ensinar e o aprender, a gente também questiona o ensinar e o aprender do professor universitário enquanto formador do professor. Então, estamos também discutindo as salas da formação de professor, etc., de modo que questionamos o ensinar e aprender na escola e na universidade. E a minha outra questão é, eu estou curiosa de saber que eu imagino que essas meta-análises estão gerando o tipo de teoria que eu estava falando ontem, né? Poder olhar de cima uma variedade de casos para começar a dizer o que estamos aprendendo de uma forma generalizada. Talvez não seja, generalização não seja a palavra apropriada, mas eu gostaria de saber o que vocês estão aprendendo, então, quando fazem essa meta-análise dos vários casos. Gostei muito da apresentação e ao longo de toda a apresentação o Dario mostrou-nos dois exemplos de como professores, no fundo, se vão desenvolvendo investigação em diferentes níveis, portanto, diria eu, progredindo em direção a uma investigação mais próxima da investigação dos investigadores. E a minha questão era um bocadinho por aqui, porque o Dario foi caracterizando como investigação aquilo que os professores vão fazendo nessas comunidades, nas escolas, com esses grupos em que partilham. Mas chamou-lhe sempre, foi usando sempre ao longo de toda a comunicação a ideia da pesquisa do investigador e da pesquisa do professor. A minha interrogação é, disse algumas coisas que as tornam comuns, mas o que é que as distingue? O que é que distingue? Quando usa termos diferentes, é só porque são pessoas diferentes que a produzem? Penso que não era só isso que queria dizer. Portanto, a minha interrogação é se podia clarificar o que é que distingue esta pesquisa do investigador e do professor. É uma questão de natureza, uma questão de foco. Obrigada. Muito bem. Nós havia duas pessoas que faziam comentários genéricos. Sim, mostra primeiro.
a Mariana Bezerra e a Eurivalda. Depois havia portanto, são comentários, digamos, que vão de encontro e reforçam questões que foram relacionadas com o que foi dito na conferência. Depois temos outra que é a Vanessa Cresci, da Universidade Estadual de Campinas, que questiona a questão, que aliás também foi colocada pelo Luís, que é o tal problema dos professores que desenvolvem-se profissionalmente e assumem uma identidade investigativa e deixam de ser professores. Portanto, o problema que ela põe da profissionalização da pesquisa e das comunidades investigativas na escola básica, que eu interpreto que é em que condições será possível que os professores que desenvolvem esta faceta investigativa não acabem por perder a sua identidade de professor da escola básica. E curiosamente temos a Eliana, que também entrou na conversa, portanto é exatamente a professora que o Dario falou, e que aparece aqui exatamente a colocar uma questão semelhante, não é? Pode ser que alguns formadores questionem, mas de que adianta tornar o professor investigador de sua prática se depois de um tempo esse professor abandona a escola? O facto de termos deixado a escola não desvaloriza o papel dos grupos fronteiriços na formação de professores, como eu e o Fernando. Ao contrário, traz mais um enfoque a ser investigado. Que papel tem essa participação em comunidades fronteiriças na formação de formadores de professores? Esta era também um pouco a questão que a Paola estava colocando ali. Será que as pessoas como eu e Fernando, que passamos por todas estas experiências, não terão uma visão bastante diferenciada ao assumir esse papel? Então, vamos ter uma oportunidade de Dario responder, mas tem que ser uma resposta sintética, Dario, nós já estamos a pisar o risco aqui do tempo e depois voltaremos a estas questões, eventualmente, durante o resto do dia, mas ainda à tarde, para voltar a estes problemas. As perguntas são muito interessantes e teria bastante tempo para falar sobre elas, né? Mas vou tentar ser bem sintético, né? Vou começar por esse não lugar da pesquisa, não lugar do professor, a escola como não lugar para o professor pesquisador. Nas condições atuais, pelo menos no Brasil, talvez isso se coloque como a Vanessa expressou aí, né? Esse professor pesquisador ainda não tem o reconhecimento, né? E o retorno da própria sociedade, das próprias instituições em valorizar, por exemplo, com um salário diferenciado esse tipo de professor. Eu sei que no Paraná é o único estado do Brasil que tem uma política um pouco diferenciada e dá para o professor, aqui inclusive está a Márcia, né, que é do Paraná, e o Estado tem dado bolsa, a Secretaria Municipal de Curitiba tem dado uma bolsa especial para os professores que desenvolvem projetos dessa natureza nas escolas. Então é um incentivo, pelo menos, é um reconhecimento já de uma instituição pública, né, para contribuir ou dar uma bolsa, uma beca, né, que é uma contribuição interessante para que ele possa permanecer na escola. Mas, por enquanto, as políticas públicas no Brasil não favorecem, de fato, a permanência desse professor. Por isso, são dois atrativos que eu diria assim, para ele continuar e ingressar no mestrado. Aqueles que começam a ter um gosto pela pesquisa e querem ir mais fundo, vão buscar comunidades em que a pesquisa passa a ser central. Então, a pesquisa, na prática do professor, na prática escolar, a pesquisa não é central. Eu não defendo aqui que todo professor tem que ser pesquisador. Não. A pesquisa é uma opção profissional do professor que vê sentido naquilo, né, valor, né, e a forma como ele se mantém conectado com a sua comunidade e contribui para o desenvolvimento da sua comunidade, né? Então, são professores que assumam essa perspectiva, né? E digamos assim, é um investimento próprio, muitas vezes mais próprio do que... Agora, muitos vão ingressar mesmo na universidade, vão se tornar professores formadores, né?
e investigadores da prática, porque ainda a universidade é um lugar da pesquisa, né? E eu concordo com a Eliane que, de fato, o grupo de sábado, ele não apenas forma os professores, ou desenvolvimento profissional dos professores para dentro da escola, mas contribui efetivamente para torná-los formadores diferenciados, né? E eles são, todos os que atuam na formação de professores que passaram pelo grupo de sábado, têm uma prática diferenciada de formação de professores, né? E que faz a diferença. Então, vão contribuir de maneira muito mais significativa, mais ampliada, para a formação de uma comunidade de professores que tem essa postura mais investigativa, né? A distinção entre Ana Paula, né? A distinção entre a pesquisa do professor e a pesquisa acadêmica, para mim, é bastante visível, né? Ela tem os mesmos assim, pressupostos básicos: levantar um questionamento, perseguir esse questionamento e buscar resposta, documentar, registrar, fazer análises, mas o grande diferencial mesmo é o aprofundamento teórico. Então, não necessariamente a pesquisa do professor vai se pautar em fazer uma grande revisão bibliográfica acerca do tema na literatura da pesquisa acadêmica. Alguns até fazem, mas isso não é valorizado ou posto como uma exigência pelo grupo. O próprio grupo coloca assim, né? Então, a tendência daqueles que querem aprofundar mais vão fazer o mestrado, vão fazer o doutorado, né? O caso da Eliane agora está fazendo doutorado e está investigando o letramento do professor. Então, esse letramento do professor, que ela inclui esse professor que escreve, que publica, né? Faz parte de um letramento, saber ler o que a comunidade escreve e contribuir para o aumento dessa cultura profissional a partir das suas publicações. O Grupo de Sábado tem 4 livros publicados e está agora, deve publicar até julho mais 2 livros, né? Que são pequenas reflexões, investigações, narrativas sobre as práticas dos professores. E isso tem sido uma boa literatura para a formação de professores. Então, muitas licenciaturas no Brasil estão usando esse material produzido pelo Grupo de Sábado como uma forma de trazer a prática escolar, a realidade da sala de aula para os futuros professores. Porque vem naqueles relatos dos professores, naquelas reflexões dos professores, a realidade mesmo que é a sala de aula, né? Não apenas mostrando os sucessos, né? Mas também os fracassos. O Grupo de Sábado prima por isso, não apenas mostrar o que dá certo, mas dar evidência aquilo que dá errado, que não funciona, mas que se aprenda com isso. Então, o professor, pesquisador, ele já percebeu isso. O fracasso pedagógico de uma aula pode ser um tema muito interessante para uma investigação, um aprendizado, e escrever. Então, vários capítulos dos livros dos professores são histórias de aulas fracassadas, mas com grandes lições que se obtêm desses. Bom,